Olá, aqui é a Giovana de novo e agora eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento de um sistema de mutagênese para as bactérias do gênero Burkholderia, baseado na ação da endonuclease Schedule-1, que foi basicamente o tema da minha iniciação científica. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre as bactérias endofíticas. Essas bactérias, elas vivem nos tecidos internos das plantas em pelo menos uma etapa do seu ciclo de vida, permanecendo em estado de latência ou colonizando ativamente os tecidos de forma local ou sistêmica. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver a raiz da planta sendo colonizada por diversas bactérias em diferentes estágios e locais. Então, algumas apenas na rizosfera, que é essa região marrom ao redor da raiz, algumas na superfície e outras dentro mesmo, entre as células da raiz da planta. Essas bactérias, elas apresentam potencial para controle biológico como resultado de diversos mecanismos de interação, como competição por espaço e nutrientes na planta hospedeira, produção de compostos antimicrobianos e indução de resistência sistêmica. Elas são representadas por uma grande diversidade bacteriana, composta principalmente pelos filos alfa, beta e gama proteobactéria, além de actinobactérias, firmicutes e bacteroidetes. Dentre as diversas bactérias endofíticas existentes, nós temos as do gênero Burkholderia, que é composto por bactérias gram-negativas não fermentativas aeróbias, taxonomicamente pertencentes à classe de beta-proteobactéria. Essas bactérias, elas colonizam diferentes ambientes, como solo e água doce, além de colonizar diferentes hospedeiros, incluindo fungos, plantas, insetos e mamíferos, como nós humanos. Essas interações com diferentes hospedeiros pode ser benéfica ou prejudicial, sendo possível identificar espécies capazes de promover o crescimento de plantas, melhorar o crescimento de fungos, fazer controle biológico ou causar doenças em plantas e animais. Duas dessas espécies são reconhecidamente patógenos de animais e humanos. A Burkholderia pseudomallei, que é causadora da melioidose, que tem como forma mais comum a infecção pulmonar aguda. Ela pode variar de quadros leves a pneumonia necrosante com cefaleia, anorexia, dor pleurática e mialgia generalizada com febre geralmente acima dos 39 graus. E ela pode ser adquirida durante atividades físicas e ocupacionais de lazer em ambientes abertos. E a gente tem a Burkholderia mallei, que é causadora do mormo, que é uma zoonose infecto-contagiosa que acomete primeiro os equinos, como cavalos, burros e mulas, no qual os sintomas gerais são corrimento nasal, febre, aparecimento de lesões cutâneas que posteriormente evoluem para úlceras, que se disseminam pela mucosa nasal e nódulos na pele e nas extremidades dos membros e abdômen, e essa doença ela pode ser transmitida a outros animais e também aos humanos por contato. Nesse caso, os sintomas em humanos são de febre, dores musculares, dor no peito, rigidez muscular, cefaleia, lacrimejamento excessivo e sensibilidade à luz. Já como fitopatógenos, foram reconhecidas as espécies de Burkholderia caryophylle, Burkholderia gladiola, além da Burkholderia cepacia, que foi originalmente descrita como agente causal da podridão de bulbos de cebola por Buchholder em 1950. Atualmente, de acordo com o List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature, o gênero Burkholderia é composto por 33 espécies válidas, tendo 129 nomes propostos para potencial novas espécies. Dentro do gênero Burkholderia, existe o complexo Burkholderia cepacia, ou BCC, que tem despertado interesse por apresentar espécies com potencial para o controle biológico de pragas e doenças de plantas, além de estarem associados com quadros epidêmicos de pneumonia em pacientes com fibrose cística. Membros deste complexo podem viver comensalmente em plantas
em íntima associação com as raízes, sendo uma das bactérias mais abundantes nas raízes e nas rizosferas de diferentes espécies vegetais, onde poderiam ser utilizadas para diversos fins, como biocontrole, biodegradação, biorremediação, promoção de crescimento vegetal através da fixação biológica de nitrogênio e produção de fitohormônios, a produção de biopolímeros e produção de antifúngicos. O sequenciamento do genoma desses isolados tem demonstrado que espécies pertencentes ao grupo BCC apresentam diferentes mecanismos de interação que possibilitam a ocupação de nichos diferentes no solo, planta e animais, decorrente da colonização de ambientes completamente contrastantes e estratégias diferentes de interação com seu hospedeiro e ou diferentes micro-organismos. Estudos feitos com diferentes linhagens deste complexo mostraram que uma região específica do gene responsável pela produção de cápsula, o cluster WCB, tem uma região central composta por genes de biossíntese de açúcares, incluindo genes que codificam glicosiltransferases, e é cercada por genes que codificam proteínas envolvidas no transporte de polissacarídeos para a membrana externa da bactéria. Além disso, são encontrados também genes que codificam enzimas de metabolismo de lipídios, que são responsáveis pela síntese de lipídio que ancora o exopolissacarídeo, ou EPS, na membrana de algumas linhagens. Apesar disso, foi observado que, em algumas linhagens, a região central apresenta divergência no número e na função dos genes, sugerindo que esses genes possam ter sido adquiridos horizontalmente ou que apresentam uma alta taxa de recombinação, enquanto que a porção terminal, que é responsável pelo metabolismo de lipídios, é similar entre essas espécies. Essa observação sugere que a cápsula produzida por algumas linhagens seja diferente da cápsula produzida por outras, e que essa diferença na composição da cápsula poderia estar envolvida no estabelecimento dessas bactérias em diferentes ambientes e, consequentemente, na habilidade de colonizar e infectar mamíferos. Aqui nas imagens A e B, nós temos a estrutura do genoma bacteriano na região do cluster WCB, mostrando a diferença dessa região entre as diversas linhagens de Burkholderia. A imagem A mostra um estudo no qual foi feita a inativação do gene WCB-E, esse marcado nas duas imagens com uma linha vermelha acima, que codifica uma glucosiltransferase em Burkholderia pseudomallei, resultando na perda do lipopolissacarídeo que forma a cápsula bacteriana e na virulência atenuada em modelos animais. E na linha de baixo, um mutante para o gene de uma glucosiltransferase em Burkholderia mallei, que resultou em uma linhagem sem a cápsula e com menor virulência quando comparada com a linhagem selvagem, confirmando que a expressão desse gene do cluster WCB é determinante para a virulência dessa bactéria. Já a imagem B é de um estudo no qual o cluster WCB não foi essencial para o fenótipo mucoide em Burkholderia cenucepacea da linhagem H111, isolado de pulmões de pacientes com fibrose cística, o que sugere que a síntese desses exopolissacarídeos poderia envolver fatores específicos para cada espécie de Burkholderia e não somente para esse cluster WCB. Nos estudos feitos com a linhagem TC342R3 de Burkholderia seminalis, foi observado que o nocaute de uma glucosiltransferase presente no cluster WCB resultou na perda da capacidade de sintetizar antifúngicos e reduziu bastante a virulência à Galeria melonella, que é um modelo de mariposas. Isso sugere que a expressão desse gene está envolvida com a interação com outros organismos como fungos, bactérias e insetos. Além disso, foi observado também que esse cluster WCB é regulado em resposta a mudanças de temperatura. E a parte central, com exceção do WCB-E, é responsável pela síntese de exopolissacarídeos é induzida a 37 graus, o que mostra que esse cluster está envolvido na interação com diferentes hospedeiros, já que responder a diferentes mudanças de temperatura, de 28 para 37 graus, que foi a temperatura usada para fazer os testes,
deve ser um fator de importância na colonização de mamíferos ou de plantas e solo. Ainda nesse contexto, foi observado que a síntese de antifúngicos é induzida a 28 graus Celsius, enquanto a virulência, a Galeria-Melonella, é induzida a 37 graus Celsius. Então, nós sabemos que devem ser realizados mais estudos com a finalidade de entender o papel dos genes desse cluster WCB em resposta às diferentes condições ambientais e diferentes hospedeiros e entender qual é o seu envolvimento na síntese de metabólitos secundários associados a interações microbianas no ambiente. Então, tendo visto a importância de estudarmos os mecanismos de interação desse gênero no ambiente, foi utilizada uma técnica de mutação genética limpa, ou seja, sem introdução de marcadores no genoma bacteriano, baseado na endonuclease SCAD1. Outras técnicas de mutações limpas foram testadas para esse gênero, mas não obteve sucesso com nenhuma outra técnica. Então, nesse trabalho, foi utilizado o gene GLTB, que é da glutamato sintase, como modelo, porque o fenótipo resultante da sua mutagênese é facilmente caracterizado por meio de cultura mínimo. Então, esse gene foi deletado do genoma das diferentes linhagens de Burkholderia trabalhadas, utilizando a estratégia de mutagênese que será descrita a seguir. Então, agora vamos entender melhor como funciona essa técnica da SCAD1. As primeiras abordagens do que atualmente é chamado de edição genômica baseavam-se no princípio do reconhecimento de posições específicas do DNA. O estudo das vias de reparo e recombinação do DNA mostraram que as células possuem um maquinário para reparar quebras de fita dupla que poderiam causar danos a essa fita. Como vemos aqui na direita, na imagem A, uma fita dupla de DNA certinha. Na imagem B, fica com uma alteração, aqui chamada de lesão, a qual a endonuclease do próprio organismo vai identificar e excisar, dando início à reparação que será continuada pela DNA polimerase 1 e outros componentes da maquinaria celular. Essas endonucleases estão envolvidas em modificações dinâmicas, como rearranjos, proteção e reparo de DNA. São enzimas de restrição naturais e estão presentes em diversos organismos, como arqueias, bactérias, fagos, fungos, leveduras e algas. Então, os pesquisadores constataram que era possível executar uma alteração por clivagem numa sequência-alvo específica, e isso passou a ser interessante como estratégia de engenharia genômica. A tecnologia de edição de genomas por nucleases sítio-dirigidas baseia-se na dupla quebra do DNA em sítios específicos, levando a célula a ativar o sistema de reparo de DNA por recombinação homóloga. A recombinação homóloga tem a função de realizar a troca de sequências de DNA que possuem informações genéticas semelhantes, a partir de duas origens distintas. Para isso, uma endonuclease cliva a fita de DNA doadora, que após isso é separada da sua fita complementar através de proteínas que possuem atividade de helicase. Proteínas de ligação se unem à fita simples clivada, o que faz com que a fita simples invada a fita do DNA receptor e gere uma troca de fitas cruzadas, eliminando a outra fita de DNA recipiente. Essa troca das fitas promove a formação de intermediários de recombinação que contêm extensas regiões de heteroduplex, onde cada fita é oriunda de um cromossomo diferente. Após isso, as moléculas ligadas são separadas por resolvases que clivam e unem as fitas reorganizadas. Como acontece aqui na imagem, onde há uma quebra da fita de DNA, aqui na terceira linha verde, mostra já um material genético digerido, próximo a um segundo material genético semelhante, em azul, e na hora de fazer o reparo, as fitas dos dois materiais genéticos, que são parecidos, se pareiam e complementam, resultando numa junção das duas sequências de DNA que se parearam. Na natureza, isso pode resultar em um nocaute gênico, numa substituição, inserção e rearranjos cromossômicos em locos particulares.
A atividade de reparo de DNA pode ser manipulada, permitindo que essas modificações sejam realizadas de maneira controlada em laboratório. Uma das primeiras técnicas usadas para esse fim foi a utilização da endonuclease mitocondrial SCAD1, que é uma enzima retirada da levedura Saccharomyces cerevisiae. A SCAD1 realiza a quebra da dupla fita após reconhecer uma sequência de 18 pares de base, conferindo especificidade à ação enzimática. A SCAD1 pode ser usada para promover uma quebra de fita dupla em DNA, e essa, por sua vez, pode ser reparada com uma molécula de doação homóloga à região clivada. A endonuclease SCAD1 reconhece e cliva especificamente essa sequência aqui da imagem do DNA do gene 21S, que codifica o RNA ribossomal presente na levedura S. cerevisiae. Uma mutação genética utilizando a endonuclease SCAD1 envolve a clonagem das sequências que flanqueiam a região cromossômica direcionada para a deleção de um plasmídio suicida que não pode replicar nas linhagens selecionadas de Burkholderia spp. E esse mesmo plasmídio carrega o sítio de reconhecimento da SCAD1. Então, aqui nós temos a representação do gene GLTB da Burkholderia, que é a nossa região cromossômica alvo de deleção. Essa primeira linha preta horizontal representa o genoma da bactéria, que tem sua continuidade antes e depois do gene alvo. As duas regiões em laranja, uma mais clara e uma mais escura, representam as duas porções do gene GLTB, a porção alfa e a porção beta. Para promover a clonagem das sequências que flanqueiam o gene no plasmídio suicida, nós precisamos primeiro amplificar essas sequências por PCR. Então, nós desenhamos primers que pareiem com as extremidades dessas regiões, que estão representados por essas setas aqui nas pontas, como UP-F de forward e UP-R de reverse para a extremidade ajusante, ou seja, no começo do gene. E aí, aqui na parte laranja claro, a gente tem o down forward e down reverse para a extremidade amontante, ou seja, no final do gene. E aí, aqui, a gente tem o pulo do gato, que é, a gente vai desenhar o primer contendo os nucleotídeos que vão parear com a região que a gente quer amplificar, no up e no down. Mas também vamos colocar os nucleotídeos referentes à extremidade do up e extremidade do down, só que trocadas. Então, aqui nessa imagem você consegue ver, tem essa região up amplificada, que é referente à porção alfa do gene. Mas no final dele tem esse pedacinho laranja claro, que é referente à porção beta, que seria o comecinho ali do trecho down. E quando esses trechos eles forem desnaturados, ou seja, as duplas fitas vão soltar e virar fitas simples na reação, em algum momento as sequências up e down vão se parear, justamente por conta desse trecho correspondente. E aí, depois de alguns ciclos repetindo esse padrão, a gente vai pausar a reação e vai colocar os primers up forward e down reverse, que vão amplificar então só as sequências que foram juntadas, porque na primeira etapa alguns trechos se juntam e outros não. Mas nessa segunda etapa, com os primers, a gente consegue selecionar e amplificar só as sequências que tiveram os trechos up e down unidos, obtendo então uma amplificação da junção dos trechos que flanqueiam o gene de interesse, que passamos a chamar então de inserto e será confirmada por eletroforese. Então, como podemos ver aqui nesse gel, nós corremos a amplificação dos trechos up e down separadamente e do lado dois PCRs overlaps para poder comparar o tamanho das bandas. E aí a gente pode ver claramente a diferença de tamanho. O tamanho do overlap é quase o dobro do tamanho do nosso PCR de up e down separado. Essa amplificação desse PCR overlap ela vai ser purificada através de kits laboratoriais que a gente encontra comercialmente. E daí elas vão ser digeridas com a enzima XBA, da mesma forma que o plasmídio suicida. Então, os dois serão digeridos e ligados com a T4 ligase. Como podemos ver aqui nessa imagem à direita, esse será o nosso vetor de mutação, a junção do inserto com o plasmídio.
Os plasmídios, eles são encontrados comercialmente também, assim como as enzimas, para serem usados conforme a necessidade. Então, esse nosso plasmídio, que é o PGPI, ele contém regiões de reconhecimento da enzima Schedule I, da XBA1 e região codificadora de resistência ao antibiótico trimetoprima. Depois que a gente prepara o vetor, a gente vai colocar ele em uma linhagem de E. coli, que é a SY327 lambda PIR, que são E. colis competentes. E aí, para tornar uma célula competente, a gente pode tratar elas com cloreto de cálcio ou com outro íon divalente, como cloreto de lítio ou magnésio. Os íons, eles atuam neutralizando as cargas negativas da membrana e do DNA, fazendo com que a membrana se torne mais suscetível à aproximação de material genético externo. Esse método pode ser usado para colocar o material genético dentro da célula por choque térmico. No nosso caso, nós iremos apenas lavar as células com água gelada e depois conservá-las em um meio sem sal para evitar que elas estourem no processo de eletroporação, pelo qual a gente vai submeter essas células para inserir o material genético no citoplasma delas. Então, nós iremos colocar em um tubo o vetor e a linhagem competente, no caso essa nossa E. coli SY327, e submeter essa junção a um choque elétrico, que vai criar poros na membrana da bactéria e o DNA vai poder alcançar o interior da célula. Então, após esse procedimento, as células de E. coli vão passar até o plasmídio PGPI no seu citoplasma, se replicando conforme o necessário e conferindo às células a resistência ao antibiótico trimetoprima. E aí, depois, como as células passaram por uma condição que altera sua membrana, elas serão postas em meio LBA limpo e incubadas a 37 graus Celsius por 4 horas para se recuperarem. Passadas as 4 horas de recuperação das células, essas bactérias plaqueadas, elas deverão ser eluídas novamente em salina e semeadas em meio sólido LBA, contendo trimetoprima a 20 nanogramas por microlitros e incubadas a 37 graus Celsius por 24 horas. Esse meio seletivo vai garantir que só as células que têm o plasmídio vão crescer e vão ser usadas para o nosso experimento. Para transferir o plasmídio para a linhagem que a gente quer fazer a mutação, a gente precisa fazer uma conjugação triparental. A conjugação triparental é um processo de recombinação genética que é mediada por um plasmídio, onde as células doadoras transportam esse plasmídio e as receptoras normalmente não. Nas bactérias gram-negativas, o plasmídio entra em contato com as células receptoras por meio de genes que codificam a síntese de pilo sexual, que auxiliam na união das células por contato direto. Já as células bacterianas gram-positivas, elas produzem moléculas de superfície que permitem que as células entrem em contato direto umas com as outras, favorecendo o contato físico entre as bactérias envolvidas. No processo de conjugação, o plasmídio é replicado durante a transferência de uma cópia de filamento simples de DNA plasmidial para o receptor e, posteriormente, ocorre a síntese do filamento complementar. No nosso caso, serão usadas as E. colis SY327 lambda PIR com PGPI, que serão as nossas células doadoras, e nós usaremos uma outra linhagem de E. coli, que é a DH5-alfa, carregando o plasmídio helper, que é o plasmídio PRK 2013. E essa linhagem helper, ela vai induzir a SY327 a transmitir o plasmídio para as bactérias em seu entorno por quorum sensing. E nós usamos também a nossa linhagem-alvo, que é o que a gente quer mutar, que no caso aqui é a Burkholderia. Por isso que a gente chama de conjugação triparental, porque a conjugação normal é entre uma bactéria e outra, e nesse caso a gente vai precisar de uma terceira para fazer a indução dessa troca genética. Então, as duas linhagens de E. coli e a linhagem de interesse vão ser misturadas numa proporção de 2 para 2 para 1. E essa mistura vai ser homogeneizada e distribuída em placa com meio LB agar
em alíquotas de 50 microlitros. E essa placa vai ser incubada por 16 horas a 37 graus Celsius. Aí, depois desse período, a gente vai pegar 5 ml de solução salina e adicionar sobre esse meio e homogeneizar para eluir essas bactérias novamente, com auxílio de uma alça Drygalski, que ela é triangular. E a gente vai pegar 100 microlitros e semear em meio pia com trimetoprima a 100 nanogramas por microlitro. E aí a gente vai pegar essa placa com antibiótico semeada e vai deixar incubada a 28 graus Celsius por 48 horas. Das colônias resultantes da conjugação com PGPI, 5 foram estriadas por esgotamento em meio seletivo pia com trimetoprima para obtenção de colônias puras. O isolamento consiste na obtenção de colônias isoladas de um único micro-organismo, separando-o de outros que se encontram no mesmo material. Para isolar uma cultura, são utilizadas técnicas de semeadura, método pelo qual se transfere inóculos microbiológicos de um meio de cultura ou material a ser analisado para outro meio de cultura. A técnica de semeadura por esgotamento é uma das mais utilizadas quando se quer isolar culturas puras em amostras com culturas mistas, formando colônias isoladas e possibilitando a identificação dos micro-organismos que crescem nesse meio. Para garantir que apenas o micro-organismo desejado seja semeado, são utilizadas técnicas assépticas, que devem ser adotadas visando a não contaminação de materiais e meios de cultura, como esterilização de alça utilizando o bico de Bunsen e manter todos os materiais restritos ao uso apenas dentro do fluxo laminar, desde o momento em que são preparados ou abertos. Essas colônias selecionadas que apresentam o plasmídio PGPI integrado ao seu genoma foram conjugadas com o plasmídio PEDAI por meio de conjugação triparental igual ao que foi feito com o PGPI. Porém, dessa vez, utilizamos a E. coli SY327 lambda-PIR contendo o plasmídio PEDAI, a linhagem Helper e a nossa linhagem de Burkholderia mutada já com PGPI no seu genoma. Esse segundo plasmídio ele irá expressar a endonuclease SCADO1, que irá gerar uma quebra de fita dupla na sequência de reconhecimento inserida no genoma bacteriano através do PGPI, estimulando a recombinação intramolecular entre os alelos mutantes e parentais. O PEDAI também possui um gene que confere resistência à tetraciclina, o que será usado para selecionar as bactérias que tiveram sua estrutura englobada no citoplasma, assim como foi feito com a primeira mutação. Nessa segunda etapa, as bactérias que passaram pelo processo de conjugação serão cultivadas em meio seletivo PIA com tetraciclina a 200 nanogramas por microlitro. E as colônias que surgirem em placa serão purificadas por esgotamento. Seu genoma será extraído e mandado para sequenciamento para verificar se de fato ocorreu a mutação esperada, no qual o gene GLTB, flanqueado pelos fragmentos up e down, deve ser deletado. Então, o que vai acontecer no genoma da bactéria mutada nessas duas conjugações é o seguinte. Aqui à esquerda nós temos a representação da nossa sequência de interesse contendo o gene GLTB com o up e o down. Na primeira conjugação, o plasmídio irá se incorporar no genoma da bactéria por similaridade. Então, aqui nessa imagem, a gente tem a primeira linha. Na primeira linha, o genoma da bactéria selvagem e logo abaixo o plasmídio. Essa ligação aqui, entre os dois, está mostrando justamente como que esse plasmídio vai ser incorporado no genoma da bactéria. A polimerase vai vir transcrevendo esse genoma bacteriano até o up, aqui na linha selvagem. E representado por essa setinha cinza claro. E aí, quando chegar no começo dessa setinha, ele vai descer para o plasmídio. Porque vocês percebem que aqui o up, ele é igual, tanto no genoma quanto no plasmídio. E aí, ele vai pegar aqui essa pontinha do up selvagem e vai terminar o up lá embaixo no plasmídio. Vai pegar a sequência up plasmidial. E aí, ele vai continuar transcrevendo toda a sequência do plasmídio. Então, essa segunda parte do up aqui, o down, e segue para a origem de replicação. Aí, dá a volta,
vai para a sequência de reconhecimento da endonuclease Schedule-1, e aí pega a sequência que confere resistência à trimetoprima, aqui que é representada por esse TPR, e quando termina o plasmídio, ele sobe de volta para o genoma bacteriano. E aí ele termina de transcrever aqui o gene GLTB em preto e aí o Down genômico e o resto do genoma bacteriano. Essa mistura de materiais genéticos semelhantes que ocorre no trecho UP e que, nesse caso, induz a introdução do PGP no genoma da bactéria é um processo natural que ocorre por questões evolutivas. A mistura de material genético pode gerar uma vantagem a esse organismo, então nós usamos desse artifício para alcançar o nosso resultado em laboratório. E o resultado disso vai ser, então, o que a gente vê nessa terceira linha da imagem da esquerda. O genoma da bactéria é o começo do up genômico e já começa a segunda metade do up da sequência plasmidial com o down, e aí segue para a bolinha que representa a origem de replicação do plasmídio, e aí segue para o sítio de reconhecimento, Schedule-1, resistência trimetoprima, depois volta para o genoma bacteriano, termina up, segue GLTB, down e o restante do genoma. Isso na primeira conjugação triparental. Na segunda conjugação triparental, o plasmídio PDAI, ele vai entrar no citoplasma da bactéria, vai produzir lá dentro a endonuclease Schedule-1, que vai clivar o genoma bacteriano no sítio de restrição que foi introduzido pelo PGPI. E aí, quando isso acontece, algumas células irão se reorganizar, mantendo apenas a sequência UP2 e UP1, que a gente vê aqui marcadinho na imagem, resultando, então, na retirada de todo esse trecho plasmidial entre as duas sequências, junto com o gene GLTB. Então, tanto a resistência à trimetoprima, reconhecimento de endonuclease, GLTB, são tudo removido. E essas bactérias, então, passarão a ser cultivadas em meio pia com tetraciclina por 4 passagens, para ir filtrando apenas as que estão com o PDAI no citoplasma. E depois a gente vai passar para a placa com pia normal, sem antibiótico, para podermos seguir com os passos de extração de DNA e identificação por sequenciamento. Então, esses são os passos para a gente conseguir alcançar uma mutação utilizando essa técnica. Agora que você viu como é feita a mutação baseada na utilização da endonuclease Schedule-1, você fará sua própria mutação na nossa atividade interativa. Agora, ajude nossos guerreiros a lutar contra a desinformação fazendo ciência. E boa sorte!